Lucas 17, versículo de número 11. A palavra ela é bem objetiva aos nossos corações. Lucas 17, versículo 11. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, para ficar bem bonito, você que pode, se coloque sobre os seus pés, você que pode. A Bíblia diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava limpo, são, curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram os 10 limpos ou curados? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Amém. Agora, irmãos, vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Vamos ler juntos esse versículo? Vamos ler juntos. Todo mundo conhece, né? João 8, 32. Vamos dizer, 1, 2, 3. E conhecereis, e a verdade vos, mais uma vez, e conhecereis, A verdade nos libertará. aleluias, a verdade vos libertará quando conhecer a verdade. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar mais uma vez ministrando a tua maravilhosa palavra. Não seja eu, mas que seja tu falando na boca desse homem. Tem misericórdia de mim, Senhor. E usa-nos, ó Deus, com ousadia, com graça, para pregarmos a tua palavra. Amém. Amém? Pode se sentar, no nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui nesse culto. Eu gostaria da sua atenção para uma pregação rápida. Irmãos, quando a gente olha para o texto que está em Lucas 17, eu vejo aqui 10 homens que eram homens que tinham suas vidas, uma vida normal, uma vida comum, uma vida sem problemas. Muitos desses homens tinham famílias, talvez esposa e filhos. O que eu quero a sua atenção nessa introdução desta mensagem é que você entenda que esses 10 homens que estão leprosos nesse texto, eles tinham uma vida talvez igual à sua. Talvez hoje você está nesse culto e você fala assim: pastor, minha vida está muito boa, Deus tem me abençoado, Deus tem me honrado, Deus tem me dado o que eu preciso. Mas se a gente estudar um pouco, irmãos, nós vamos perceber que esses homens, não se fala a idade deles, mas se fala que eles eram leprosos. A lepra, irmãos, era uma doença que não tinha cura naquela época. Hoje, irmãos, se a gente pegar as doenças de hoje, a lepra é a hanseníase, uma doença que ataca a pele, mas naquela época não existia cura.
aonde aquela pessoa que se encontrava leprosa, a Bíblia vai dizer em Levítico capítulo 13, Levítico capítulo 14, vai falar sobre as pessoas que se encontravam leprosas. Quando uma pessoa, irmãos, começava a surgir manchas no corpo, e essas manchas, irmãos, eram manchas que apareciam e viravam feridas. Viravam, irmãos, a pele começava a ficar podre. E quando a pessoa chegava diante do sacerdote, a Bíblia diz que tinha que apresentar diante do sacerdote, e o sacerdote, irmão, fazia análise e dizia: lepra. Distancia essas pessoas do arraial, e essas pessoas tinham que ficar isoladas no lugar conhecido como arraial dos leprosos. Só quem tinha lepra e era doente, enfermo, ficava nesse arraial. Pessoas sãs não ficavam nesse arraial. Pessoas sãs não podiam nem encostar nesse arraial, nem as pessoas que eram leprosas podiam encostar no arraial. Tinham que viver isolados. Deixa eu te dizer, a mãe não poderia ver o filho não poderia ver o pai não poderia ver o irmão, ou os filhos, ou a família. Se tivesse leproso, tinha que viver isolado, esperando a graça e o milagre de Deus na vida deles. E Levítico diz, irmãos, que a pessoa que pegava lepra, se você estudar um pouquinho, você vai entender que Miriam, a irmã de Moisés, ela desobedeceu a Deus, se levantou contra Moisés e ela ficou doente. A Miriam deve ficar isolada, irmãos, do povo dela. Deus, irmãos, ele pesou a mão na vida de Miriam, porque se levantou contra Moisés. O texto vai continuar dizendo, irmãos, lá em Levítico, que a pessoa que era leprosa, se ela porventura recebesse uma graça de Deus e fosse curada, ela tinha que apresentar diante do sacerdote e dizer: eu fui curada. O sacerdote analisava e dizia: você foi curado, pode voltar para o arraial. Aqui, irmãos, nós estamos na época do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, irmãos, onde ele passava, milagres aconteciam. E ele está aqui nessa noite. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Você aproveita a oportunidade que Jesus está aqui nesse culto e peça a Ele algo que você precisa. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele ia para Jerusalém. Jesus ia para onde, igreja? Jerusalém. Jerusalém. Interessante, se você estudar o caminho que Jesus pega, Jesus ele muda o percurso, em vez de ir direto para Jerusalém, ele passa em Samaria. Samaria, irmãos, era uma terra que não dava certo para o judeu. Se você ler em João 4, Jesus ele passa em Samaria. E quando Jesus passa em Samaria, ele encontra uma mulher samaritana, e ele tem um diálogo, uma conversa com essa mulher, e ele chega para essa mulher e fala: me dá um pouco de água. Essa mulher diz: como pode tu, sendo judeu, me pedir água, eu que sou samaritana? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: o samaritano e o judeu é um povo só, separados por ideologias, costumes, crenças. Um acha que está certo, o outro acha que está certo, e nenhum chega numa conclusão. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus se encontra com a samaritana, e Jesus fala com ela: mulher, me dá um pouco de água. Ela fala: eu não te dou porque tu és judeu. E ela diz, e Jesus fala para aquela mulher: se tu soubesse quem sou eu, tu me pediria água, e eu te daria uma água viva que mudaria a sua história. Aquela mulher chega para Jesus e fala: como assim? Você não me conhece? Cadê o teu marido? Essa mulher fala: eu não tenho marido. Ou seja, era viúva, era solteira, não sei, mulher, irmão, sozinha. Em Israel, em Samaria, era considerada uma mulher, irmãos, que não tinha valor. E Jesus fala para ela assim: disseste bem, mulher,
porque tu tivesse 5 maridos, mas o homem que tu tens agora não é teu. Você está em pecado, você está em adultério, você está em pecado, você precisa ter um encontro real comigo. E a Bíblia diz que essa mulher, irmãos, fala assim: vejo que tu és profeta. E Jesus muda o caminho daquela mulher. Jesus fala assim: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Aquela mulher teve que conhecer Jesus, irmãos, à beira de um poço. Talvez você conheceu Jesus no caminho dessa vida, talvez foi dentro dessa igreja, talvez foi em outra igreja, mas um dia, mais cedo ou mais tarde, nós teremos que reconhecer que Jesus é o único caminho que leva à vida eterna. Aleluia. Não existe outro caminho. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que o samaritano agora, irmãos, no meio desses homens leprosos tinha samaritano, 10 leprosos. Quando eles ficam sabendo, irmã Verônica, que Jesus ia passar, eles correm para a estrada, para você entender. E eles não poderiam encostar na população, eles não poderiam ficar de longe. E Jesus, ele muda o percurso só por causa de um homem. Jesus muda o trajetório dele. Ele ia passar, ele ia direto para Jerusalém, mas ele passa em Samaria. Samaria, irmãos, representa o mundo. Samaria representa os usuários de drogas, prostituição, adultérios, todo tipo de pecado. Porque ali tinha homens com lepra. A lepra representa pecado. Irmãos, todos nós que estamos aqui temos algum tipo de lepra na nossa vida. Tem alguns que entraram aqui com a lepra dele para o corpo todo. Alguns a lepra ninguém vê, mas tem lepra, tem pecado. Não existe nenhum de nós aqui, irmãos, que somos limpos e completamente livres do pecado. Todos os dias nós pecamos. E talvez você fale assim: pastor, mas como que eu faço para me livrar da lepra? Você não consegue, não. Aproveita que Jesus está aqui. Clama a Ele. Se arrependa dos seus caminhos, que Ele hoje limpa você completamente dessa lepra. 10 pessoas chegam até Jesus, presta atenção, 10 homens, e eles clamam Jesus de longe. O leproso tinha que ficar 15 metros de distância de uma pessoa. Se eles aproximassem, eles eram mortos. Quando eles ficam de longe, eles clamam: Jesus, tem misericórdia de nós. E eles falam algo que me chama a atenção. Ele diz assim: entrando Jesus, saíram 10 leprosos ao seu encontro e pararam de longe e levantaram sua voz. Ou seja, houve um clamor. Eles tiveram que gritar. Eles dizem: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. A palavra misericórdia, irmãos, é uma palavra forte. É eu dizendo: eu sou miserável, eu sou pecador, eu não consigo, e eu venho a Ti porque eu sei que o Senhor pode. Aleluia, Jesus. Irmãos, nós só viemos esse culto porque nós precisamos de Deus. Quem precisa de Jesus aí? Glória a Deus. Um dia eu achei que eu não precisava de igreja para ser salvo. E eu falava assim: igreja não salva, e não salva mesmo. Mas esse ambiente aqui, onde pessoas reúnem para glorificar e adorar a Deus, a Bíblia diz que onde tiver 1, 2, 3 reunidos no nome de Jesus, Ele se faz presente. Pastor, mas Ele está lá em casa. Mas deixa eu te dizer, aqui é diferente. A partir do momento que a adoração da igreja, irmãos, é estabelecida no templo, essa adoração ela sobe, e a Bíblia diz:
irmãos, que a glória, a presença, quando fala a glória, a presença de Deus, ela desce e ela toca no pecador, ela toca, irmãos, a nossa vida, e nós saímos daqui diferentes. Aleluia. Independente de como tu entrastes aqui, tu vai sair renovado, curado, porque Jesus está aqui. Glória a Deus. 10 leprosos, diga comigo, 10 leprosos. 10 leprosos. Homens, irmãos, que tinham problemas como nós temos. Eu quero te perguntar, qual é o seu pecado? Não responda, só fale contigo. Pastor, meu pecado é muito grande. Meu pecado não tem cura, como esses homens pensavam. Como eu gosto de dizer esse nome, o Raboni da Galileia, o mestre Jesus, ele estava passando ali. E eles clamaram por Jesus, e Jesus parou, irmãos. Quando Jesus parou, tem gente que acha que Jesus, evangelista, vai chegar e vai falar assim, ó, vai falar com eles assim, ó, faça uma campanha de 1 mês de oração, jejum o ano todo, que eu vou operar um milagre na sua vida. Para a lepra sair da sua vida hoje, não precisa de jejum. A atitude desses homens me chama a atenção. Eu gostaria de falar com vocês aqui hoje. Jesus falou com eles assim, ó, vai e mostra o sacerdote. Eles poderiam dizer assim, não, eu quero uma oração por imposição de mão. Jesus, eu quero que o Senhor traga uma palavra profética para me ser curado. Jesus só liberou uma palavra, vai. Irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que a fé sem obra, ela é morta. A fé estava ali, faltava a obra de ir. E a Bíblia diz, irmãos, que os leprosos foram até os sacerdotes enfermos, leprosos. Talvez você saiu da sua casa com um problema grande demais para você, e veio para o culto, veio aqui nessa noite, está ouvindo essa pregação, essa palavra, e eu venho te dizer, tenha fé, e creia, irmãos, que a tua fé e as obras vão sair daqui. Você vai sair daqui diferente, dizendo, eu vou sair daqui, mas eu vou sair com a minha vida restaurada em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A primeira atitude, ouviu a palavra de Jesus. Será que nós estamos dando crédito à palavra de Deus, irmãos? Será que nós estamos dando crédito? A segunda atitude, Jesus falou, vai, ele foi. Tem obra, tem atitude. A sua atitude, ela muda o curso da história da sua vida. E eu quero perguntar, qual tem sido as nossas atitudes diante da nossa caminhada? A terceira atitude, ele foi e mostrou o sacerdote. Isso aí é o que? Isso é fé. A quarta atitude, agora, irmãos, 9 recebeu o milagre, ó, nunca mais voltou na igreja. 9 recebeu o milagre e nunca mais pisou o pé na igreja. Quantas pessoas vêm aqui, a gente ora, recebe o milagre e nunca mais volta na igreja? Quantas pessoas que entram aqui, a gente ora, Deus transforma, Deus muda e nunca mais volta na igreja? Isso é o que? Isso é gratidão, irmãos. Não é gratidão ao pastor, não, é gratidão ao Deus que tudo fez, que tudo criou e que tem abençoado a tua vida. As pessoas recebem Jesus, as bênçãos de Jesus, e vão embora. Hoje eu te convido, irmãos, a ser grato por tudo que Deus tem feito na sua vida. Não seja ingrato com tudo que Deus tem proporcionado para você, sua casa e sua família. Se você tem estado aqui depois de uma pandemia, depois de lutas que passou, depois de enfermidade que veio, depois que o diabo se levantou, depois de tempestade que veio, é porque Deus tem te sustentado. Então seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Aleluia, Jesus. Quem tem motivo para agradecer a Deus?